Hoje é dia de falar de picape aqui na garagem, que é um tema que eu particularmente adoro, e quem conhece a garagem, quem segue a garagem também gosta desse tema, porque afinal falar desses utilitários com tanta história é sempre algo muito interessante, muito divertido. E hoje a gente vai conhecer a história da Lurdinha, essa belíssima F100 1978, que tem muita história para contar, como a gente vai conhecer a partir de agora. Saudações, pessoal! Olha só, que maravilha! Ford F100. Como a gente sabe, a Ford tem uma trajetória fantástica quando o assunto é picape. Mesmo atualmente, né, no contexto atual, falando do mercado brasileiro, a gente vê F-150 que eles trouxeram para cá, a própria Maverick também, a gente já conheceu as versões, enfim, Ranger, nova Ranger, ou seja, a Ford tem uma gama e um conhecimento, né, o famoso know-how de picapes que é secular, né? E o que é legal também é que a Ford começou a vender picapes aqui no Brasil, produzir picapes, melhor dizendo, aqui na década de 50, isso foi evoluindo, até que no começo dos anos 70, 1971, eles adotaram esse mesmo padrão da picape americana. Então, a gente olha esse estilo, né, que tem muitos seguidores mundo afora, né, o famoso bump side, ele é bem conhecido justamente por conta disso. É um estilo que ficou muito popular, seja em filmes, em séries de TV, preparação, tem picape desse tipo com todos os tipos de preparação, é um negócio incrível. E aqui no Brasil, logicamente, é uma picape que ficou famosa pela capacidade de trabalho, pela durabilidade, pela resistência, pelo acerto também dinâmico, né? A gente vai falar daí do famoso Twin I-Beam, a suspensão dianteira. E essa cor também é muito legal. Uma das coisas que eu mais gosto, aliás, de falar de picape é a combinação de cores, né? Hoje em dia a gente sabe que as cores são diferentes e a coisa foi mudando, mas até se pegar a década de 70, década de 80, você tinha aquelas picapes com duas cores, duas tonalidades, e isso, o grafismo, faixas laterais, são coisas legais, foram coisas muito pautadas de época, que o público gostava bastante, e a gente que fala de carro clássico também adora ver esses modelos preservados. Esse aqui é o amarelo Igaratá, o proprietário estava me contando, justamente, ela tem um Instagram, tá aí o Instagram, a famosa F100 Lurdinha, sigam lá, mas ele estava me contando que justamente esse carro, ele pertencia inicialmente a uma concessionária Ford, então ele não foi restaurado, ele tem pequenos alguns detalhes de alguns serviços que foram feitos, porque era um carro de concessionário, um carro de veículo, provavelmente ele devia levar peça, para-choque, essas coisas. Então ele é um carro que também sobreviveu. A gente gosta, eu gosto muito de contar histórias de sobreviventes, de falar justamente de carros que são realmente testemunhas, né, da história automotiva, porque ficaram muito tempo com o mesmo proprietário ou com a mesma empresa, enfim, várias histórias legais. E esse amarelo Igaratá, então, 1978, é um desses exemplos, né? Então, a partir de 71, passamos a ter aqui no Brasil a mesma cara das picapes americanas. Então é um estilo que não precisa nem falar o sucesso que isso fez no mercado. Olha só, Ford. Principalmente com a pronúncia deles lá, que é sensacional. Tem aqui também, ó, faróis auxiliares por trás da grade. Ele estava comentando comigo especificamente desse logo aqui, o famoso badge, que foi feito recentemente, dos Fords da década de 30, né, o V8, na época, assim, flathead, tá, umas coisas bacanas de ouvir, inclusive, ponto de vista sonoro. E essas picapes são lindas demais. Vou contar mais uma história também que eu tenho com uma delas. Olha só, detalhe da suspensão, o famoso Twin I-Beam, uma suspensão aí que a Ford criou, patenteou e fez escola, né, justamente com essa questão de conforto, e conforto para um carro de trabalho é essencial, né, na verdade. Detalhes legais, daqui a pouco eu falo da parte do motor, mas olha só, F100, meu tio lá na Araraquara, João Primiano, a cenoura atômica, a gente chamava, meus primos chamavam, porque era laranja e branca, né? Puta, uma cor bem legal, para a época, né? Uma cor bem própria. Uma coisa que ele estava me contando também, tirou os pneus diagonais, colocou radiais,
Como eu fiz com o SS4, eu acho que para quem gosta de andar com o carro, assim, a despeito, logicamente, da história dos carros, o pneu diagonal, ele às vezes é mais confortável, dependendo do quesito. A gente andou no Fuscão, eu comentei isso. Mas em termos de segurança, de dinamicidade, sem dúvida nenhuma que os radiais são bem melhores, né? No Opala eu coloquei da Michelin. Outra mudança legal, olha só, os retrovisores, que eram grandes, né, na picapes originais, e aqui retrovisores Mercury Cougar, um dos carros que eu mais gosto, aliás, né, da Ford, adoro o Mercury Cougar. A gente fez uma matéria com um exemplar preto, lindo demais, belo carro. E o desenho, né, dessa picape eu acho sublime, cara, olha só que beleza. Tanto a dianteira quanto a traseira, né, Ford aqui na traseira, essas lanterninhas pequenas, vou mandar um abraço pro Lucas ali do Pingando Óleo, essas lanterninhas vermelhas dão um charme todo especial. E esse vocês vão ouvir daqui a pouco, aliás, já ouviram, né, o som desse Flowmaster 40, esses abafadores são demais, né, os abafadores Flowmaster 40. Outra característica bacana, justamente isso aqui, ó, carro de serviço, também não restaurado isso aqui, marca do tempo. Cara, como é legal ver esse tipo de coisa em um veículo antigo, justamente testemunha da história. Eu acho que uma das coisas mais importantes, né? Olha assim como essa brechinha do sol aí acabou chamando a atenção para a cor, né? Parece um sorvete de creme, né? Então tem uma coisa meio própria essa cor. Eu gostei. Logo quando eu vi lá, conheci o Instagram dele, falei, cara, a gente precisa gravar, que é sensacional. Ele fez algumas mudanças sutis aqui que ficaram fantásticas. Esse forro de porta, também essa padronagem que é da picape americana, né, da versão americana. Os bancos também, trocou a versão de mola por versão de espuma, né, com espuma, fica um pouquinho mais rígido. Mas, cara, tudo de muito bom gosto. Tudo modificações assim, que você fala, meu, sensacional. E como as picapes também eram simples, né, na época a gente nota até pelo acabamento. A gente já viu outros modelos, até da Chevrolet, né, arquirrival da Ford, para falar sobre isso. E uma característica engraçada também, e isso também foi mudando, a gente gosta de falar de ergonomia e de coisas desse tipo, como a coisa mudou, né? Uma picape dos anos 70 era mais parecida com um caminhão do que com um veículo de passeio, mas era um carro de trabalho. Apesar que essa ideia também começou a mudar na época, porque muita gente começou a comprar picapes também para o lazer, e foram surgindo, principalmente nos anos 80, opções mais voltadas para um público que buscava até uma picape para o lazer. Ó, volante de 3 raios, detalhe aqui do ar-condicionado, olha o conjunto de áudio. Fantástico, meus amigos, sensacional. Chave do lado esquerdo, como é tradicional, e esse painel, igual do Christine, né, que é outra coisa, dos anos 50, mas é muito legal, como tinha no Galaxy, né? Esse painel graduado, eu acho lindo, eu acho sensacional. E aqui na frente, duas coisas. Primeiro, essa abertura da tampa é muito legal, esses carros que abriam ainda do lado de fora, do lado externo, realmente bacana demais. E o estado geral, eu gosto muito de cofre do motor. Ver cofre do motor é muito legal, porque tem detalhes, tem coisa, parece uma miniatura gigante, né? Eu costumo brincar no tamanho 1x1. E essa picape originalmente usava o 2.3, que é o motor feito em Taubaté. Aliás, estou em busca de um Maverick 4 cilindros, seja um GT4 ou o tradicional, originalzinho, para gravar matéria, para conhecer esse motor 2.3 no Maverick, que o pessoal tem curiosidade, eu também tenho, porque é um motor muito elogiado pela imprensa, inclusive na época, né? E daí ele deu lugar ao 292 V8, que também é um motor extremamente conhecido aqui no Brasil, equipou Galaxy também, muita história para contar, e sem dúvida nenhuma, um motor bem acertado, sob vários aspectos. E outros detalhes, olha que legal, esse aqui, reservatório de água, radiador que ele comentou também, que é um radiador original, estava numa caixa, sabe aquele estoque antigo, cara, cheio de histórias. E detalhe aqui também do ar-condicionado. Muito bem. F100 1978,
Esse motor 292, ele é interessante porque ele é um motor em Y, né? Ele é um motor que tem uma configuração um pouquinho diferente do V tradicional, né? Assim, o 272, 292, eles têm essa configuração. Ele comentou comigo na carburação, ele fala, presta atenção que tá com um buraquinho nas acelerações. Eu falei, não, pô, tranquilo. Isso acontece muito em carro carburado, né? Eu vejo muito no SS4, né? Esse tipo de coisa. Bom, falar de picape é sempre como eu citei há pouco, é sempre uma grande satisfação, porque esse tipo de veículo em especial, pela história, pela história de trabalho, pela proposta de trabalho, sem dúvida nenhuma que é sempre um veículo fantástico de você andar, porque você encontra várias configurações distintas, ou várias histórias, trajetórias distintas desses carros. Você tem carros como esse, que simplesmente são sobreviventes, como esse aqui, outros que tiveram muito trabalho pesado e acabaram se perdendo com o tempo. Então isso, meus amigos, é sensacional. O que eu comentei, né? O ronco desse motor em Y, ele é diferente, mas é um ronco bacana de ouvir também, né? Mas é diferente do V, tem uma sutileza, e tá com o Flowmaster 40, o que acaba dando um tempero meio que muito próprio, né? Pro som do escape. Eu particularmente gosto. O original, claro, uma coisa mais baixa, mais discreta, mas esse eu gosto dos abafadores um pouco mais esportivos, digamos assim, porque eles trazem essa ideia de apimentar um pouco o som sem ficar algo que incomoda. E a dirigibilidade muito boa, né? Lembrando, lógico, você está numa picape dos anos 70, então é meio que, eu não vou falar totalmente, mas é praticamente totalmente diferente do que a gente vê hoje numa picape. Você anda numa F-150, você anda numa Ram, hoje em dia, você nota como as picapes ficaram mais fáceis de serem guiadas, não só por conta do câmbio automático, mas se você analisar o contexto de dirigibilidade das picapes, suspensão, comportamento dinâmico, é bem diferente. E é muito engraçado mesmo você notar isso quando você anda numa picape mais antiga, seja C10, tal, que a gente já andou, seja uma picape, uma F100 como essa, por exemplo. Outra característica desse câmbio, as marchas são, a primeira marcha é bem curta, então é como se fosse uma marcha de trabalho, sabe assim? Você vem vindo com ela e percebe que ela traz uma configuração bem própria. Outra coisa que ele trocou, que é importante, diferencial, botou um diferencial com uma outra relação, a relação do Landau. Qual a vantagem disso? Na prática, você consegue ter um carro que desenvolve melhor em estrada, acaba desenvolvendo mais quando você quer usar o carro numa velocidade um pouquinho mais elevada. E aqui, ó, que ele falou da questão do carburador, meu amigo. O SS acaba dando uma aula pra gente disso, e qualquer outro carburado, lógico. Aqui o Fusca é injetado e o Mercedes também tem uma injeção mecânica, e isso é engraçado como muda completamente, né, o comportamento. Mas carburador é algo que você tem que usar sempre, justamente para ele poder se manter ativo. E a importância dessas picapes, não só aqui no Brasil, mas as bump side para fora também, são picapes históricas por uma série de fatores.
A dirigibilidade, você pega em relação a conforto, elas já são bem mais confortáveis que as picapes anteriores. Essa suspensão Twin I-Beam, ela foi uma coisa revolucionária na história da Ford, porque ela mudou aquele contexto de dirigibilidade do veículo. E isso realmente faz bastante diferença. Uma outra questão que ele modificou aqui, que acaba interferindo positivamente na dirigibilidade do carro, botou os freios a disco da F1000. Outra coisa também, em termos de segurança, dá uma aprimorada, acaba sendo muito importante. Então são detalhes que fazem desse carro algo muito especial. Eu comentei da mudança de motor também, 2.3 para o 292, mas é uma delícia, né, cara? É uma delícia andar, ouvir esse Y8 funcionando e um carro com características muito próprias. A própria questão de suspensão, a gente vai pegar a rua agora para subir, vocês vão ver uma diferença que logicamente toda picape ainda tem, uma distribuição de peso irregular, mas você pega uma picape como essa, ela já traz, ela traz ainda uma configuração de conforto muito diferente, e vocês vão ver como a caçamba bate. É uma característica curiosa e que me traz lembranças da infância mesmo. Lá em Araraquara, comentei na cenoura atômica, mas andei muito também na caçamba de picape. Realmente a picape sempre me traz lembrança muito boa de infância e muito alegre também, né, cara? Muitas alegrias relacionadas a esse tipo de veículo, e é sempre bom lembrar, sempre gostoso lembrar disso. Bom, agora, ó a questão, ó. Olha lá. Meu, precisa voltar o pisca também. Mas, meu, sensacional. Andar em picape clássica também é uma experiência muito própria. Recomendo, hein? Altamente recomendável. Grande abraço, pessoal. Até mais. Vou dar mais uma voltinha, claro. Um abraço.